Olá, turma! A aula de hoje nós vamos falar sobre as equações e as inequações exponenciais. Como nós vamos observar, para compreender bem os métodos para resolver esse tipo de equação e de inequação, nós precisamos compreender bem números. Mas não números quaisquer, e sim números escritos na forma de potência. Observar o que acontece, por exemplo, quando a gente aumenta e vai aumentando o valor do expoente numa potência. Por exemplo, pensa aí, 2 elevado a x. O que acontece com esse número quando o valor do x vai aumentando? O que acontece com esse número quando o valor do x vai diminuindo? Outra situação, o que acontece com uma potência do tipo 0,2 elevado a x? Você vai aumentando o valor do x. E o valor total dessa potência? O que acontece com ele? São essas análises que você precisa fazer para compreender bem a resolução de uma equação exponencial e a resolução de uma inequação exponencial. Vamos ver tudo isso aí? E para começar o nosso estudo, vamos considerar a expressão algébrica 3 elevado a x. Se nós observarmos essa expressão, ela é apenas uma expressão, significa que não há nada para ser resolvido aqui. No momento em que nós igualamos essa expressão a alguma quantidade, por exemplo, igual a 81, aí sim nós teremos uma equação onde nós temos que seguir algum método para resolver e determinar o valor do x. Esta equação é chamada equação exponencial porque verificamos a variável na posição do expoente. E aí, para resolver essa equação, nós vamos seguir por dois métodos possíveis. O primeiro método consiste em igualar as bases e comparar os expoentes. Contudo, este método ele é preferível quando as bases podem ser igualadas. Como esse exemplo aqui, 3 elevado a x igual a 81, você observa que no lado esquerdo nós temos um número. Afinal de contas, uma expressão algébrica é um número que depende da variável, e ao lado direito nós também temos um número, 81. Quer dizer que nós estamos em busca do valor do x para que esse número da esquerda seja igual ao número da direita. No caso do 81, ele é 3 elevado à quarta potência, ele é igual a 3 elevado à quarta potência. E, portanto, nós vamos ter uma equação exponencial, do lado esquerdo 3 elevado a x e do lado direito 3 elevado à quarta potência. Esse método consiste em igualar as bases, ok, já foram igualadas essas bases, e comparar os expoentes. Por que isso? A resposta vem da minha introdução, dizendo que nós precisamos entender melhor números, e nesse caso números escritos na forma de potência. Observa comigo que 3 elevado a 4 é um número fixo bem determinado, igual aí a 81. Já o número que está à esquerda, ele está a determinar, ele é um número a determinar, mas a gente sabe que esse número deve ser igual a 81 também. E não existem duas potências, por exemplo, 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 5. Não é, né? Quer dizer, não existem duas potências com a mesma base e os expoentes diferentes, mas que sejam números iguais. 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 85? Não é. Para 3 elevado a 4 ser igual a um outro número, 3 elevado a alguma coisa, somente se esse expoente também for o número 4. Quer dizer, 3 elevado a 4 só é igual a 3 elevado a 4. E é basicamente dessa ideia que nós tiramos o método para resolver a equação exponencial, onde nós igualamos as bases e comparamos os expoentes. Quer dizer que o expoente da esquerda, que é x, ele deve ser igual ao expoente que está à direita, que é 4. Quer dizer, x é igual a 4. Nessa comparação, a gente já obteve o valor do x, portanto, já resolvemos a equação exponencial. Esse foi o primeiro método para resolver esse tipo de equação. Contudo, observe que 3 elevado a x igual a 25 não é uma equação exponencial que seja possível igualar as bases, onde seja possível igualar as bases. Porque, nesse caso, o número da esquerda é 3 elevado a x, continua sendo uma potência cuja base é 3, o expoente é x, portanto é uma equação exponencial,
Mas no lado direito nós temos um número que é igual a 5 ao quadrado. E aí nós temos base 3 confrontada, comparada com base 5. Não é possível igualar as bases nesse caso, e aí a gente segue o segundo método para resolver equações exponenciais, que consiste em utilizar a operação inversa da exponenciação. Que consiste no logaritmo. O logaritmo nós vamos estudar na aula que vem, mas já sabemos de antemão que equações exponenciais com essa característica são resolvidas pela operação inversa, ou seja, aplicando o logaritmo em ambos os lados da igualdade, e aí sim, com as propriedades do logaritmo, a gente consegue isolar o x, consegue chegar a uma expressão da forma x é igual a uma determinada quantidade. Quer dizer, exatamente o que a gente precisa fazer, que é resolver determinar o valor do x. Mas para não deixar essa equação em aberto, eu vou resolver ela nesse primeiro momento, para você entender, de um ponto de vista mais geral, o que acontece com equações desse tipo. Então nós temos 3 elevado a x igual a 5 ao quadrado, aplicando o logaritmo na base 10 pode ser ou em qualquer base. Quando a base é 10, a gente nem precisa escrever ele aqui, então fica logaritmo de 3 elevado a x igual ao logaritmo de 5 ao quadrado, ou 25. Nesse caso, uma propriedade de logaritmo permite apresentar esse x que está no expoente lá fora como um fator. Quer dizer, ele vai multiplicar o logaritmo que sobrar, que é o logaritmo de 3, igual ao logaritmo de 25. Nesse momento, nós observamos que o x está sendo multiplicado pelo logaritmo de 3, e, portanto, o logaritmo de 3 vai se apresentar do outro lado, dividindo. Então fica x igual ao logaritmo de 25 dividido pelo logaritmo de 3. Essa aqui já é a solução, já é uma resposta matemática bem aceitável, uma vez que trabalha com números exatos, o logaritmo de 25 dividido pelo logaritmo de 3. Desse ponto em diante, nós podemos seguir com mais propriedades de logaritmo, apresentando a resposta de uma maneira um pouco mais simplificada, ou utilizando a calculadora, uma vez que logaritmo de 25 é um número conhecido, logaritmo de 3 é um número conhecido, e esse número total aí, essa divisão, também fica um número conhecido. Mas nesse caso, utilizando calculadora, a nossa resposta será aproximada. X aproximadamente igual a 2,93. Então essa é a resposta que resolve a identidade 3 elevado a x igual a 5 ao quadrado. É interessante perceber, independentemente do método que você utiliza para resolver, que quando você determina que x é igual a 2,93, isso significa que se você substituir o valor do x por esta quantidade, você vai obter a igualdade do número que está à esquerda, 3 elevado a x, vai ser igual ao número que está à direita, 25 ou 5 ao quadrado. Como um primeiro exemplo, nós temos 2 elevado a x quadrado menos 1 igual a 216. Observe já inicialmente que nós temos um expoente aqui que é uma expressão quadrática. Quer dizer, no lugar do expoente, né, pode aparecer diversas coisas. Desde que apareça uma variável, a equação recebe a forma, o tipo de equação exponencial. Então, nesse caso, a missão, pelo menos a primeira ideia, é igualar as bases. Então, 2 elevado a x quadrado menos 1 é igual a 216. Se nós pegarmos 216 e fatorarmos, nós vamos obter aqui 2 elevado à oitava potência. Consequentemente, nós conseguimos igualar as bases, nós vamos comparar os expoentes. Então, bases iguais, comparamos os expoentes, quer dizer que x ao quadrado menos 1 que está ao lado esquerdo tem que ser igual ao expoente que está do lado direito. É somente essa forma para que os dois números sejam realmente iguais. No fundo, resolver equações exponenciais com bases iguais significa resolver uma outra equação, mas não exponencial, porque nesse momento a gente observa que a nossa equação é uma equação quadrática, x quadrado menos 1 igual a 8. A questão exponencial, a parte exponencial termina nesse momento. A única coisa que a gente realmente fez para a equação exponencial foi igualar as bases e comparar os expoentes. A gente não chega a resolver nada.
Nós vamos resolver agora. X ao quadrado menos 1 igual a 8, quer dizer que x ao quadrado é igual a 9, e, portanto, o x é igual a mais ou menos 3. Existem dois valores de x para os quais 2 elevado a x quadrado menos 1 seja realmente igual a 216. E essa é a solução, quer dizer, esse é o conjunto solução. Solução igual a menos 3 e mais 3. Está resolvida a equação exponencial. Se você pegar qualquer um desses valores e substituir no lugar do x da equação exponencial, você vai observar a identidade realmente 2 elevado a x quadrado menos 1 igual a 216. Primeira observação, nós temos 5 elevado a 2x mais 3 igual a 0. Observe, 5 elevado a 2x mais 3 é um número na forma de potência. O que você sabe sobre número na forma de potência? Ele pode ser igual a 0? Nunca, pessoal. Nós nunca conseguiremos igualar uma potência a 0. Qualquer que seja a base, qualquer que seja o expoente. Por exemplo, a base 5 elevado ao quadrado dá 25. A base 5 elevado a menos 2 fica 1 sobre 25, que é 0, alguma coisa, mas não é 0, é 0,04. Se eu tivesse um expoente muito grande, por exemplo, 5 elevado a 123, esse número é extremamente grande. E se fosse um expoente negativo, 5 elevado a menos 10, você teria 1 sobre 5 elevado a 10, que é um número muito próximo de zero, mas ele nunca é igual a zero, ele é muito próximo de zero e não igual a zero. O que eu quero dizer com isso, gente? Que se você tem uma potência igualada a zero, você sabe que não existe x pertencente aos números reais para resolver essa equação, ou seja, a solução nesse caso é o conjunto vazio. Então são várias formas de dizer isso, né? Essa equação nunca é solucionada, essa equação não tem resposta, não existe x para resolver essa equação, o conjunto solução é vazio. Todas essas afirmações são equivalentes e todas elas dizem não dá para resolver essa equação aí, não dá para ter potência igual a zero. A segunda observação diz respeito a uma equação exponencial do tipo 0,3 elevado a x menos 5 igual a menos 8. Da mesma forma anterior, aqui nós temos uma potência igualada a um número negativo. Também é uma situação que nunca vai acontecer, pessoal. Por quê? Porque nós não temos uma potência como um resultado igual ao número negativo. De novo, né, aqui eu coloquei a base 0,3. Poderia ser qualquer outra base, de 0 até 1, ou maior do que 1. Nós não temos como resultar em um número negativo. 0,3 elevado a 5, por exemplo, é igual a 0,0243. Quer dizer, é um número próximo de zero, mas não chega a ser negativo. Independente do valor do expoente, se ele aumentar 0,3 elevado a 10, vai dar um número muito próximo de zero. Quanto maior o valor do expoente, mais se aproxima do zero, esse resultado aqui, o resultado da potência. Mas não chega a ser zero, muito menos negativo. E se nós diminuirmos o valor do expoente, por exemplo, pegarmos um expoente negativo, 0,3 elevado a menos 5. Aí nesse caso nós vamos ter resultado 411,5 aproximadamente, quer dizer, é um número bem maior do que zero, muito longe de ser negativo. E se nós diminuirmos ainda mais o expoente, menos 8, esse número cresce ainda mais. Então, nós não temos potência igual a um número negativo. Uma potência, e aí vem um número genérico, por exemplo, 3 elevado a x, 0,3 elevado a x quadrado menos 1, ou qualquer outra forma exponencial, sempre resultando um número maior do que zero. Quer dizer, toda expressão exponencial resulta em algo positivo. Pessoal, estas são duas observações extremamente importantes para que a gente consiga lidar, trabalhar bem
com equações e inequações exponenciais. Acompanhe os slides e as listas de exercício para resolver vários problemas contemplando todas essas situações. Vamos agora para as inequações exponenciais. Nesse contexto, vamos apresentar um primeiro exemplo, 2 elevado a 5x menos 2 menor ou igual a 4. Então nós temos dois cenários possíveis. A base é um número entre 0 e 1, ou a base é um número maior do que 1. Nesse caso, nós temos a base 2, que é uma base maior do que 1, portanto estamos trabalhando com esse primeiro caso aqui. Vamos ver o que acontece com ele? A primeira etapa consiste também em igualar bases, se for possível. Então, nesse caso, 2 elevado a 5x menos 2 é menor ou igual a 2 ao quadrado. Portanto, sim, conseguimos igualar as bases. Como que fica a resolução? Será que é apenas comparar os expoentes nesse caso? Então, base igual, compara os expoentes. É verdade, a gente vai também comparar os expoentes, quer dizer que 5x menos 2 tem que ser menor ou igual a 2. Porém, existe uma matemática muito interessante por trás desta conclusão aqui. Para entender essa matemática, vamos montar uma tabelinha com o valor de x de um lado e o valor da potência 2 elevado a x. Observe que 2 elevado a x tem a mesma essência de que 2 elevado a 5x menos 2. É uma potência com a base 2. Então não precisamos pegar necessariamente 2 elevado a 5x menos 2. A ideia vai ser preservada, vai ser a mesma. O que acontece nesse caso? Então nós temos que entender o seguinte, quando x é igual a 0, esse resultado aqui dá 1. 2 elevado a 0 é 1, todo número diferente de 0 elevado a 0 iguala-se a 1. Se eu aumentar o valor do x, o que vai acontecer? Quer dizer, se eu passar de x de 0 para 1, depois passar de 1 para 2, de 2 para 3, o que vai acontecer com o valor da potência, o valor total? Vai passar de 1 para 2. Quando o x passa de 1 para 2, a potência passa de 2 para 4. Quando o x passa de 2 para 3, a potência passa de 4 para 8. Qual é a nossa conclusão? Que o aumento do valor do x, quer dizer, aumentando-se o expoente, o valor da potência também aumenta. Isso quer dizer que potências com base maior do que 1 são diretamente proporcionais. Aumentando esse expoente, aumenta-se o resultado final. E é dessa propriedade que nós comparamos os expoentes numa inequação exponencial e a resolvemos mantendo-se o sinal da desigualdade. Quer dizer, para o número da esquerda ser menor que o número da direita, é porque o expoente da esquerda é menor que o expoente da direita. O que a gente costuma fazer na prática é assimilar dessa maneira. Se as bases forem maiores do que 1, mantemos o sinal da desigualdade e comparamos os expoentes. Agora se transforma aí numa inequação do primeiro grau, que é fácil de resolver. 5x é menor ou igual a 4, e isso significa que o x é menor ou igual a 4 sobre 5, ou 0,8. Solução. X pertence aos números reais, tal que o x é menor ou igual a 4/5. Essa é a solução da inequação. Significa que se eu desenhar aqui o 0, aqui o 4/5, bolinha fechada, e pegar qualquer valor nesse intervalo aqui, eu vou obter um número que à esquerda, o número da esquerda, será menor do que 4, que é o número da direita. Sempre vou ter um número aqui na esquerda menor ou igual a 4. Faça esse teste. Pegue qualquer valor desse conjunto de solução, qualquer valor menor ou igual a 4/5, e observe qual vai ser o resultado do número da esquerda e qual vai ser o resultado do número da direita. E aí você vai observar que realmente essa desigualdade vai ser verificada. E para finalizar com os casos que nós temos de equações e inequações exponenciais, vamos considerar o número 4/5
elevado a x mais 1 como um número maior do que 0,8. Então, como que nós resolvemos esse caso? Antes de mais nada, vamos situar esse caso, porque ele tem a base um número entre 0 e 1. E, portanto, ele está classificado na segunda forma, no segundo tipo de inequação exponencial. Para resolver isso aqui também, o primeiro método, a primeira tentativa é igualar as bases. Ora, 0,8 é exatamente igual a 4 sobre 5. Portanto, nós temos 4/5 do lado esquerdo, porém elevado a x mais 1, maior do que 4/5 ao lado direito, ou 4/5 elevado a 1, para identificar, para esclarecer, para reforçar qual é o valor do expoente. Nesse caso aí, vale 1. E o que nós fazemos para resolver essa inequação? Será que também é comparar os expoentes? Será que é x mais 1 maior do que 1? Será que é isso que a gente conclui? Na verdade, não é isso que a gente conclui. E para entender, nós precisamos compreender números, potências, agora com base menor do que 1, quer dizer, de 0 até 1. Fazemos também a tabelinha com valores de x e os valores da potência, 4/5 elevado a x. E vamos observar o que acontece com o aumento do valor de x. Quer dizer, se eu colocar x igual a 0, fica 4/5 elevado a 0, que é igual a 1. Então vai dar 1 também. Se eu aumentar o valor do x, do 0 passar para 1, depois passar para 2, depois passar para 3 e assim por diante. O que vai acontecer com o resultado total da potência? Quando x for igual a 1, a potência vai dar 4/5 elevado a 1, que é 4/5 ou 0,8. Quer dizer, x passou de 0 para 1, aumentou, a potência passou de 1 para 0,8, diminuiu. Bom, se x passar de 1 para 2, a potência vai de 0,8 para 4/5 ao quadrado, ou 0,8 ao quadrado, que é 0,64. Quer dizer, o x passou de 1 para 2, aumentou, e o resultado total, a potência, diminuiu ainda mais, de 0,8 para 0,64. Se o x for igual a 3, quer dizer, o x aumentar ainda mais, a potência será 4/5 elevado a 3, totalizando 0,512. Quer dizer, diminuiu ainda mais. E essa é a nossa conclusão. O aumento do x, o aumento do expoente, causa diminuição do valor total. Então, aumento de x diminui o valor da potência. Isso significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Consequentemente, se eu tenho uma inequação desse jeito aqui, qual vai ser a conclusão? Ora, se eu tenho um número da esquerda e quero que ele seja maior do que o número da direita, e a base é menor do que 1, significa que eles são inversamente proporcionais, e, portanto, para que o número da esquerda seja maior do que o número da direita, é porque o expoente vai ser menor do que o expoente do número à direita. E aí nós vamos resolver essa inequação. Ela é uma inequação do primeiro grau, apenas isolar o x. X menor ou igual a 0. Essa aqui é a solução, quer dizer, x menor do que 0, só menor do que 0, não menor ou igual. Se x é menor do que 0, eu vou ter a solução, eu vou ter uma resposta correta, quer dizer, o número da esquerda vai ser maior do que o número da direita. Mas x menor que 0 significa negativo, né? Será que se eu pegar x igual a menos 2, realmente o número da esquerda vai ser menor do que o número da direita? Vamos fazer esse teste? Se eu pegar x igual a menos 2, vai dar 4/5 elevado a menos 1, maior do que 4/5 elevado a 1. Será que é verdade isso aqui? Isso é uma confirmação, né? Então, uma pergunta aqui, será que é verdade isso aqui? Quanto é 4/5 elevado a menos 1? Lá da aula da potência, de potências, nós tivemos que uma potência aí com expoente negativo inverte a base, portanto fica 5 sobre 4, e o sinal do expoente se altera. E aí nós temos 5 dividido por 4 é maior do que 4 dividido por 5? Verdade, né, gente? 5 dividido por 4 é um número maior do que 1. E 4 dividido por 5 é 0,8, é menor do que 1. Então, realmente, essa solução faz sentido. É claro que a gente analisou só para um caso, só para entender melhor o que se passa. Então, solução aqui, x pertence aos números reais, tal que x é menor do que 0. Essa é a solução da inequação.
que nós podemos escrever também a solução no formato de intervalos, de menos infinito até o número zero, aberto em ambos. Ou ainda poderíamos desenhar uma forma mais ilustrada aí para a solução, menor do que zero, bolinha aberta, e para a esquerda, e lembrando que continua indefinidamente, até menos infinito. É claro que a solução formal, a solução mais correta do ponto de vista da matemática, é a solução completa aqui, dizendo qual é o ambiente do x, x é um número real, e a propriedade que ele tem, menor do que zero. Pessoal, aqui nós temos uma observação bem interessante, quer dizer, nós temos várias observações. A primeira delas, eu vou seguir com 4/5, que é uma fração menor do que 1, é 0,8. Né? Então, vou colocar na forma decimal 0,8 elevado a x. Observe que para x maior do que zero, grande, vamos colocar assim, o que acontece para esse valor aqui? Se o x é maior do que zero e grande, mas grande muito grande, por exemplo 100, 1000, 1 bilhão, etc., esse valor 0,8 elevado a x, ele acaba se tornando extremamente próximo de zero. Por exemplo, ele vai totalizar 0,0000000, uma quantidade muito, muito próxima de zero. Mas ele nunca chega a ser zero. A gente já viu isso. 0,8 elevado a x, independentemente do valor do x, esse número é sempre positivo. O resultado de uma potência é sempre positivo. Por outro lado, imagina que x seja um número menor do que zero, mas também muito grande, quer dizer, grande em quantidade. Então, x menor do que zero, grande, grande no sentido de menos 100, menos 1000, ou extremamente grande no sentido negativo, né? Menos 1 bilhão, 1 trilhão. Quanto vai dar esse número aqui? 0,8 elevado a x, para um x muito negativo, vou colocar um caso aqui só para estabelecer algo visual. 0,8 elevado aí, eu coloquei 1 milhão, menos 1 milhão. Esse número será que vai ser zero, pequeno, grande, positivo, negativo? Bom, negativo nunca vai ser, zero nunca vai ser, ele é maior do que zero. Então mesmo que o expoente seja negativo, essa é a primeira observação. Esse total aí vai ser positivo, não interessa. Será que ele vai ser positivo muito perto de zero, muito próximo de zero, ou ele vai ser um positivo muito grande? Nesse caso ele vai ser um positivo muito grande, gente, muito grande. Na teoria de limites, que nós vamos estudar mais adiante, as explicações vão ficar um pouco mais formais. Agora a gente só está acompanhando a ideia intuitiva do que acontece com números escritos na forma de potência. Então 0,8 elevado a x vai ser um número muito grande. Um exemplo de um número muito grande, sei lá, 1 trilhão, ou muito maior do que isso ainda. Né? Isso significa ser muito grande. Muito, muito maior do que 1 trilhão, ou um número aí que você saiba expressar em palavras. Muito maior do que ele. Esse comportamento aqui, pessoal, ele é inversamente proporcional. Então, como a base é um número menor do que 1, 0,8, por exemplo, quanto maior o valor do expoente, menor ele fica. Menor próximo de zero. Está aqui, ó, sintetizado aqui. Quanto menor o número, quer dizer, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, menos 1 quadrilhão, menos um monte de coisa, esse número vai ficar muito grande. Então, diminuir o expoente, o valor total da potência aumentou, e aumentou muito. Essa característica é o contrário, por exemplo, de uma base maior do que 1. 1,3, 1,8, 1,1 que seja, 1,1 elevado a x, já tem base maior do que 1. Então o comportamento aqui é diretamente proporcional. Se eu pegar x grande, positivo, nós vamos ter um resultado grande, muito grande. Se eu pegar 1,1 menos x, quer dizer, um número negativo, ou vou pensar assim também com x, só que dizendo aqui que o x é um número negativo grande, e aí, por exemplo, menos 1 mil, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, o que acontece com o valor dessa potência 1,1 elevado a x? Para ilustrar aqui, 1,1 elevado a 1 milhão. Quanto é que vai dar esse número? Será que vai dar grande, pequeno? Ele vai dar um número muito próximo de zero. Então a característica dele é diretamente proporcional. Diminuir o valor do expoente, mais próximo de zero ele fica. Ele diminui até chegar muito próximo de zero. Aumenta o x, aumenta o expoente, esse número explode, aumenta cada vez mais. Então essa é a grande ideia aí que você tem que manter, que são os dois casos, os dois ambientes.
A base é um número entre 0 e 1, tem esse comportamento inverso, e a base é um número maior do que 1, tem esse comportamento direto, diretamente proporcional. Próxima observação, 0,2 elevado a x menos 3 menor do que 0. Qual é a solução dessa inequação aqui? Você pode começar vou tentar igualar bases e tudo mais. Primeiro, o zero não tem como escrever na forma de potência. Não tem como uma potência ser igual a zero. Vou repetir isso várias vezes. Então o lado direito não tem como igualar bases. Mas espera aí, vamos ver o que nós estamos escrevendo? Uma potência do lado esquerdo menor do que zero. Quer dizer, uma potência menor que zero é uma potência negativa. Negativo. Quando é que uma potência vai ser negativo? Nunca. Então a solução aqui já de cara é o conjunto vazio. Não existe x para resolver, para verificar essa inequação aí. Solução vazio. Pronto, acabou. E a última observação, 0,2 elevado a x menos 3 menor do que 1. Então, esse na verdade é uma observação bem rasa, né? Porque ela vai com os casos gerais aí. Primeira tentativa é igualar bases. Como é que eu faço o 1 virar base 0,2? Todo número elevado a zero, desde que não seja zero, é igual a 1. Então 0,2 elevado a zero dá igual a 1. Então esse 1 aqui eu posso escrever ele como sendo 0,2 elevado a zero. E aí nós vamos ter aí na equação 0,2 elevado a x menos 3 menor do que zero. Igualamos as bases, basta comparar os expoentes. Como a base é menor do que 1, esses expoentes, essas potências são inversamente proporcionais aos expoentes. Logo, para que o número da esquerda seja menor que o número da direita, é porque o expoente da esquerda é maior do que o expoente da direita. E, portanto, x é maior do que 3, é a nossa solução. X pertence a reais, tal que x é maior do que 3. Essa aí é a nossa solução. Bem, pessoal, esta foi a aula de hoje. Nós estudamos dois casos de equações e inequações exponenciais. O caso onde a base é um número entre 0 e 1 e o caso onde a base é um número maior do que 1. Dê bastante atenção a esses dois casos, principalmente quando a base é um número menor do que 1, porque relaciona grandezas inversamente proporcionais e, portanto, na hora da resolução de inequações, existe uma troca, uma inversão do sinal de desigualdade. Se era maior, fica menor e vice-versa. Então aproveite bem esta aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!